Olá, meus irmãos, a graça e a paz em Cristo. Que bom que nós estamos aqui reunidos no nosso sexto encontro. E eu quero, nessa manhã, conversar com vocês sobre a responsabilidade social da igreja, à luz daquilo que Calvino, realizou na cidade de Genebra. Bem, quais são as responsabilidades da igreja na restauração provisória de uma sociedade? Nós podemos resumir o ensinamento de João Calvino em três aspectos fundamentais. Segundo Calvino, a igreja ela tinha um ministério didático, um ministério político e também um ministério social. Calvino entendia no ministério didático, que a igreja precisava exercer esse ministério didático através dos seus pastores e mestres. Consistia numa instrução pública, mas também particular, através de sermões, orientação individual, principalmente através do ensino bíblico sobre a administração dos bens outorgados por Deus ao Estado e também ao indivíduo. Em outras palavras, é o conceito da teologia que nós trabalhamos, conhecido como mordomia cristã. Então, qual era a ênfase do ministério didático, que João Calvino trabalhou e que muitos teólogos reformados também trabalham? A questão do trabalho e do descanso. Vou colocar isso como exemplo. De acordo com Calvino, a igreja deveria, através do ministério regular, através do ensino, da instrução dos pastores, ensinar as Sagradas Escrituras sobre todos os assuntos, inclusive sobre o trabalho. Na obra de João Calvino, As Institutas, Calvino escreveu o que possivelmente foi o seu ensino em Genebra sobre o trabalho. Só Deus alimenta o homem. Dele vêm as forças e as condições para que o homem trabalhe, e com o seu suor, conforme já nos diz o texto, ele consiga conquistar o pão de cada dia. Então, para João Calvino, o trabalho é algo eminentemente digno, pois é a realização da vontade de Deus para o homem. Assim, o homem não se realiza plenamente senão no trabalho, pois para isto o homem ele foi criado, ele foi vocacionado, conforme aquilo que nos diz Gênesis capítulo 1 e 2. Então, o pecado tirou a alegria da graça que acompanhava o trabalho do início. A queda introduziu o homem no mundo e na sociedade humana e trouxe distúrbios sociais relacionados ao trabalho, principalmente no relato de Gênesis 13, quando o pecado entra na humanidade. Mas, em Cristo, agora o homem reencontra a alegria, o gosto do labor. Quanto ao descanso, João Calvino, ele insistia que era necessário proporcionar aos trabalhadores um dia de descanso, o sábado cristão, que para nós, desde Pentecostes, desde a ressurreição e outros eventos, é o domingo, conforme a interpretação do quarto mandamento, Êxodo 20, de 8 a 11. Então, o descanso físico está diretamente ligado à questão espiritual. Sem Cristo não há descanso verdadeiro no domingo. Então, assim, Calvino, ele via a profanação do domingo como a origem da corrupção do trabalho. Segundo João Calvino, é necessário cessarmos dos nossos labores como Deus cessou dos dele. E o que fez o Conselho de Genebra quanto a isso? Farel havia orientado ao Conselho de Genebra, debaixo, é claro, da influência de Calvino, abolir todos os feriados católicos e determinou que o domingo fosse o dia do descanso, o dia que cessasse o labor em Genebra. Calvino também trabalhava a questão de uma função do púlpito no ministério didático. E era através do púlpito que esse exercício do ministério didático acontecia. A igreja levantava o ânimo moral do trabalhador, assegurando-lhe que mesmo os trabalhos mais humildes são honrados por Deus e que Deus assim determinou pelo trabalho que o homem assim encontrasse a sua vocação na vida e que em Cristo o trabalhador pudesse encontrar a alegria, a satisfação que deveriam encontrar em cada dia desse trabalho. Havia um outro aspecto importante no ministério didático da igreja, que consistia em responder através das pregações os membros que estivessem incorrendo em pecados sociais. Então, assim, os pastores em Genebra, orientados por João Calvino, denunciavam do púlpito a prática da cobrança de juros excessivos por parte dos agiotas. Da mesma forma, João Calvino também, do púlpito, denunciava a vadiagem. Vadiagem
e parasitagem, para Calvino era pecado. Para ele, quando Deus criou o homem e ordenou que este cultivasse a terra, condenou qualquer gesto de ociosidade e indolência. Olha quantas pessoas estão em pecados nos nossos dias, de acordo com João Calvino. Não há nada mais oposto à ordem da própria natureza do que consagrar a sua vida à bebedice, né, a comer, a dormir, se indagar sobre o que fazer. E Calvino até recorre às Sagradas Escrituras, né? Salmo 128, 3, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10 e 12. Calvino também ele falou nos seus dias contra a ganância, né? Causada pelos ricos, e essa ganância acabava gerando desemprego, né, na sociedade. Então, privar o homem do seu trabalho é pecado contra Deus, pois o trabalho é um dom de Deus e um dever que Deus ordenou ao homem, ensinava Calvino. Quando o homem é privado do seu trabalho, Calvino dizia que era como tirar-lhe a vida, pois os trabalhadores pobres dependem dia a dia do seu labor para o pão, como se sustentam as famílias. Ao contrário dos ricos, quem tem propriedades, né, reservas, etc. Assim, promover o desemprego, na opinião de Calvino, era um atentado à vida do pobre e, portanto, um pecado contra o mandamento de Deus, não matarás. Então, esse era o primeiro aspecto, né, da responsabilidade social na igreja, no pensamento de Calvino. Ou seja, instruir os seus membros pela pregação da palavra acerca dos princípios bíblicos e sobre o trabalho e o descanso. Ao lado do Estado, a igreja tinha um outro ministério, na teologia social do reformador, né, que era o ministério político. E temos muitas discussões, né, nos dias atuais sobre política. Mas o que Calvino tratava nos seus dias, né? Claro que, quando se discutia política em Genebra, nós estávamos, quer dizer, os reformadores estavam pensando na relação entre a igreja e o Estado. Então, como era essa relação? Eu quero resumir aqui, até mesmo de acordo com aquilo que Calvino entendeu à luz de Romanos, capítulo 13, 1-7, né? Uma passagem de o apóstolo Paulo, ele menciona as autoridades e os nossos deveres para com ela. Então, Calvino entendia isso, que a igreja e o Estado eram duas instituições procedentes de Deus, de acordo com o texto de Romanos. João Calvino acreditava que eles eram instrumentos de Deus para a vinda do seu reino na terra. E a igreja vai se constituir como as primícias desse reino vindouro. Como já vimos, né? O Estado, por sua vez, deve manter a ordem provisória na sociedade humana. Portanto, existem entre as duas instituições laços duráveis, né, e essenciais, e não simplesmente uma relação ocasional, como acontece nos nossos dias. Qual é a missão do Estado no pensamento de Calvino? Qual é a missão do governo? Ainda com base em Romanos 13, Calvino ele sustentava, em primeiro lugar, o Estado deveria manter a ordem na sociedade. O Estado deveria prover o sustento da sociedade, em segundo lugar. Em terceiro lugar, o Estado deveria promover os meios necessários para que haja a pregação fiel da palavra de Deus entre os cidadãos. Ou seja, usando o poder civil dado por Deus, as autoridades deviam envidar todos os esforços para que a religião verdadeira prevalecesse na terra. O Estado não deveria gerenciar os negócios da igreja. Para Calvino, isto não implica qualquer ingerência do Estado nas coisas que a igreja faz. O Estado faz essas coisas através de uma boa legislação, garantindo a livre propagação e pregação da palavra de Deus. Então, a edificação da igreja, de acordo com João Calvino, ela se faz apenas pela pregação da palavra, no poder do Espírito Santo, e não através da interferência do poder do Estado, como aconteceu em outras regiões da Europa. E Calvino ele critica os outros reformadores que desejavam essa união entre o Estado e a igreja, e que a igreja tomasse conta dos negócios da igreja, né, que o Estado assim o fizesse, como principalmente aconteceu na Alemanha. Então, qual seria a missão da igreja? Talvez você esteja pensando. Em primeiro lugar, né, a nossa missão como igreja em relação ao Estado, né, em relação ao governo, em relação a um compromisso político. Em primeiro lugar, é o que já diz Paulo
na sua carta aos Timóteos, né, no capítulo 3. Devemos orar pelas autoridades. Em qualquer país que os cristãos se encontrassem, independente da forma de governo do país, por mais hostis que as autoridades fossem, para que se convertam e venham ao bom senso, assim como Jeremias exortou os cativos, né, que orassem pela Babilônia. Então, se você é a favor ou não do Bolsonaro, se você defende ideologias ou posicionamentos partidários, a sua função como crente, à luz dessa política de Calvino, é orar em favor das autoridades e também de acordo com aquilo que a palavra de Deus registra. Em segundo lugar, a igreja ela deve, quanto necessário, advertir as autoridades, para que essas permaneçam, né, seguindo o seu dever e não se esqueçam do senso divino do seu ofício. Porque muitas autoridades, nos dias de Calvino e nos nossos dias, abusam do seu poder, cometem injustiça. E nós não podemos tolerar as injustiças contra os pobres, contra os fracos e contra os oprimidos. E João Calvino, em certa feita, chegou a dizer que quando a igreja ela deixa de vigiar o Estado, ela se torna cúmplice na injustiça social, cessando de cumprir a sua missão política. E, em terceiro lugar, a igreja ela também deveria, como parte da sua tarefa, tomar a defesa dos pobres e dos fracos contra os ricos e poderosos. A igreja deveria consistentemente alertar o Estado a proteger os fracos e os oprimidos, aqueles que eram explorados pelos ricos e os que não possuem poder político e econômico, né? E também aqueles que não têm proteção social. Então, nesse sentido, a igreja ela deve sempre estar cobrando e denunciando o Estado. Os ricos que exploravam a miséria alheia em tempos de calamidade. E nós aqui no Brasil estamos vivenciando isso em dias de Covid-19. Os que tiram partido da situação social, ou aqueles que acabam se enriquecendo, né, de forma ilícita. Calvino entendia que essas atitudes eram totalmente inapropriadas. E a igreja precisava combater elas. A igreja precisava combater essas mazelas através do ensino da lei dada a Moisés, através do ministério dos profetas, denunciar toda a opressão em Genebra, assim como os profetas denunciaram a opressão em Israel. E, em quarto lugar, a igreja deveria recorrer à autoridade, o Estado, na aplicação de sanções disciplinares, recorrer à justiça não do homem, mas à justiça divina, quanto àquilo que o homem estava fazendo, quanto à sua maldade, quanto à questão da desordem, quanto à questão da injustiça social. Então, o ideal reformador, o ideal de João Calvino era este. A igreja politicamente livre, inteiramente dependente da palavra de Deus, e um Estado que agora segue esse mandamento e respeita tudo aquilo que Deus ensina através da sua palavra. Um outro ponto forte no ministério social de João Calvino foi a responsabilidade da igreja naquilo que concerne a assistência social. A igreja, segundo a teologia de João Calvino, ela deveria se envolver, né, no cuidado dos pobres, dos órfãos, das viúvas, enfim, dos necessitados. E para fazer isso, ela não poderia fazer distinção entre a igreja e os de fora. Significa o seguinte, olha, a assistência social da igreja ela deve contemplar inclusive os estrangeiros e também os refugiados que chegavam em Genebra. Não era apenas um órgão carregado para cuidar da igreja, mas para todos aqueles que estão necessitados. E o veículo que o João Calvino utilizava para realizar esse trabalho era o diaconato. Após a ordenança bíblica, né, de se constituir diáconos para cuidar da viúva, do órfão, para dar assistência a eles, talvez João Calvino foi o primeiro, né, dos reformadores a resgatar a função bíblica do ofício diaconal, que está perdida nos nossos dias. João Calvino ensinou que os diáconos eram ministros eclesiásticos, encarregados de toda a assistência social da igreja, e como tal deveriam ser eleitos conforme as regras estabelecidas por Paulo em 1 Timóteo 3, 8 a 13. Deveriam ser eleitos conforme as regras estabelecidas por Paulo, descrito em Timóteo. E até hoje, algumas igrejas reformadas, a administração financeira da igreja
e o uso dos recursos para a assistência dos pobres e dos necessitados é uma atribuição que fica com a junta diaconal. Inclusive, a Igreja Presbiteriana também trabalha assim. Então, quais são as ações, né, diaconais básicas na teologia de João Calvino? Bem, o diaconato era uma espécie de braço do ministério social da Igreja. E ela desenvolveu três ações básicas, segundo Calvino. Em primeiro lugar, a administração dos bens destinados à comunidade. Então, a Igreja recebia recursos para assistência social de duas fontes. Generosidade dos fiéis, né, nas coletas que eram feitas aos domingos, e também do tesouro do Estado, e através do Conselho de Genebra, que votava verbas para este fim. Então, esse recurso chegava na Igreja de Genebra e era administrado por quem? É claro, pelos diáconos. Segundo ponto, a distribuição era feita de forma justa e igual entre os necessitados. Os diáconos, eles cuidavam de todos de forma genuína, né? E todos aqueles que estavam carentes, eles tinham participação em igual de todos esses bens que eram destinados a eles. Terceiro ponto, né? A visitação e cuidado aos doentes. As guerras, a falta de saneamento público, as epidemias da época de Calvino, a falta de assistência médica do Estado, a pobreza, deixavam um enorme saldo de pessoas doentes. E o ministério dos diáconos incluía o cuidado para com essas pessoas, utilizando-se, quando necessário, o recurso da igreja. Mas um ponto aqui eu preciso destacar e quero chamar a sua atenção. É necessário observar que no pensamento de Calvino, o ministério social da igreja era de apoio ao Estado. Cabia ao governo civil cuidar dos pobres, dos doentes, dos necessitados. Mas, como se tratava de uma tarefa de enormes proporções, a igreja vinha com apoio e auxílio, dando ela mesma assistência social onde era necessária. Bem, persuadido por Farel, Calvino ele se deixa, né, ficar em Genebra para auxiliar nas reformas que eram necessárias. E logo ficou claro para João Calvino que isto incluía, além das reformas eclesiásticas. Então, que Calvino olhou nessa prática social, né, que Genebra tanto necessitava? Bem, debaixo da sua influência, a igreja passa agora a agir de forma marcante na vida social e política da cidade. O diaconato, ele é organizado e ele entra imediatamente em ação. O Hospital Geral, fundado por Farel, começa a dar assistência médica gratuita aos pobres, órfãos e viúvas, com médicos de plantão pagos pelo Estado. É criada também a primeira escola primária obrigatória na Europa. Os refugiados chegados a Genebra recebem treinamento, cursos profissionalizantes, assistência médica e alimentar, enquanto estão se preparando para exercer uma profissão. Os pastores estavam intercedendo continuamente diante do Conselho de Genebra em favor dos pobres e operários. Calvino, por vários momentos, intercedeu pedindo aumento de salários para os trabalhadores. Os pastores pregavam contra a especulação financeira e fiscalizavam parcialmente os preços contra a alta provocada pelos monopólios. Debaixo da influência dos pastores, o conselho limita a jornada de trabalho dos operários. A vadiagem, para os nossos dias, né, a vagabundagem, era proibida por lei, meu amigo. Vagabundos estrangeiros que não tinham meios de trabalhar deviam deixar Genebra dentro de 3 dias após a sua chegada. Hoje a gente fica batendo palma para a MST, para não sei lá das quantas, TNT, DVT e tantas outras siglas, de desocupados, de vagabundos que são pagos para trazer a desordem. Nos dias de Calvino, não. Os vagabundos que estavam na cidade, eles precisavam aprender um ofício e trabalhar. E se não fizessem, iam para a prisão. Então o conselho instituiu cursos profissionalizantes para os vadios, para os jovens, para que eles pudessem entrar no mercado de trabalho. E, finalmente, digno de nota, havia uma vigilância da parte de Calvino e dos pastores em Genebra contra a má administração pública. Inclusive, houve um caso em Genebra de um funcionário corrupto que foi despedido por influência de João Calvino.
João Calvino ele levava uma vida muito modesta, apesar de todo o seu prestígio e influência. E, na prática, João Calvino ele procurou viver intensamente entre os princípios, né, que defendera em sua teologia social. E a sua influência, ela estendeu-se além do seu tempo e, inclusive, alcança os nossos dias hoje. Nós vamos encerrar o nosso encontro aqui e no nosso próximo encontro nós vamos entrar num outro assunto importante da teologia contemporânea, que é a teologia da prosperidade, que foi uma resposta dada à teologia da libertação. Será? Mas no próximo encontro nós vamos conversar sobre isso. Obrigado pela sua disponibilidade em estar conosco aqui nesse momento e nós retornaremos num próximo encontro para continuarmos esse bate-papo. Que Deus te abençoe, que Deus assim abençoe a nossa vida. Até o próximo encontro.